Esse é um caso pra lá de bizarro, que só aconteceria mesmo aqui no nosso país, não é mesmo? Um cara lá de Matipó, no interior de Minas, simplesmente resolveu meter o louco e viver como se fosse um rei. Ele começou a contar pra todo mundo que tinha ganhado na Mega Sena. Ele chegou a fazer promessas de compras de carros, fazendas, mansões, contratou até seguranças, só que o detalhe é que ele não tinha ganhado nem um centavo. Tudo não passava de uma mentira que só foi descoberta mais tarde. Essa história é de fato muito bizarra. Eu fiz o roteiro desse vídeo rindo muito. E o final ainda me surpreendeu. Bora conhecer a história do Elton John, o cara que fingiu que ganhou na Mega Sena. O caso do cara que enganou geral, como se tivesse ganhado na loteria, aconteceu em 2010. O nome da fera que conseguiu fazer essa proeza é José Jorge de Jesus. Ele é popularmente conhecido por Elton John. O rapaz de Matipó, um lugar pequenininho com uns 20 mil moradores, em um belo dia, do nada, ele recebe, segundo ele, uma mensagem no seu celular. Ele disse que tinha recebido uma mensagem no seu celular avisando que ele tinha ficado milionário, que ele tinha ganhado na Mega Sena. Recebi a mensagem e falou que eu tinha ganhado uns postos 6.556 reais e 56 centavos. Só que eu não queria contar sempre pra ninguém, porque até então eu não sabia se era verdade. E depois dessa mensagem, a vida dele deu um giro de 390 graus. O homem simplesmente começou a mudar o seu padrão de vida. Ele foi de um simples trabalhador para um milionário importante. Depois dessa notícia, ele começou a andar como um ator de Hollywood, com muita marra. José Jorge de Jesus contratou também vários seguranças para que ninguém mexesse com ele, pois ele tinha que preservar sua integridade física, Afinal, ele andava como um magnata. Tem um monte de homem no carro, falando que é segurança, na verdade. E vocês acreditando? E nós acreditamos. Não, e vale ressaltar também que os seguranças eram todos treinados e tudo, viu? O negócio era sério. Só era chegar, entendeu? Entrar, revistar o lugar, ver se tá tudo tranquilo, pra ele entrar depois. Não, e além disso, José começou a aparecer diversas vezes na única agência bancária da cidade. Qual era o motivo? Bem, ele queria ouvir valiosos conselhos e dicas de investimentos. Afinal, ele era um milionário, não é mesmo? Ele visitava propriedades que chamavam a atenção dele e fazia até promessas por escrita e de compras caras. Ele fazia promessas de mansões, fazendas e também não era qualquer mansão ou fazenda não. Ele só escolhia as mais luxuosas. Como é, amigo? Houve até um caso em que ele prometeu comprar uma casa avaliada em R$1.600.000. O rapaz tinha providenciado até toda a documentação necessária para a compra. E não para por aí. Afinal de contas, Elton John não poderia ficar a pé, não é? Ele encomendou uma Mitsubishi Pajero e um Ford Fusion, cujo valor somado ultrapassava os R$150 mil. Lembrando que isso aconteceu em 2010. Então esses 150 mil valia muito mais do que nos tempos de hoje. O dinheiro, segundo ele, estava aplicado e tudo mais, que eu acho que a aplicação iria render para ele cerca de 90 mil por mês. Por isso que ele já não tinha trago o dinheiro, porque se ele tirasse antes da hora, ele ia perder a aplicação. O novo milionário também estava cansado da vida tranquila e humilde na pequena cidade e queria se mudar para um lugar maior. E junto com ele, iria todos os seus seguranças, além de comprar tudo para eles também, Para agarrar a oportunidade, Milton vendeu até a loja de bicicleta. Inclusive, ele falou comigo também que a gente ia mudar para outra cidade, que é a cidade de Ipatinga, e que lá ele ia comprar até os móveis pra gente. E como você pode imaginar, essa nova vida do Elton John chamou muita atenção das pessoas, especialmente por ele morar em uma cidadezinha pequenininha. Mas isso era meio contraditório, pois ele dizia que não queria chamar atenção, mas não fazia nem sequer questão nenhuma de ser discreto. Ele tinha muita marra e saía fazendo promessa que ia comprar um monte de coisa cara. Minha intenção era trabalhar até em maio agora. E depois eu ia sair sem revelar para ninguém que eu tinha ganhado. A minha intenção seria essa. Sei não, viu? Esse homem chamou tanta atenção que os jornalistas da pequena cidade estavam indo atrás dele. E ele estava se sentindo uma celebridade mesmo. Até entrevista o cara deu.
A imprensa logo correu para a porta do suposto milionário e não é que o Elton John sustentou a mentira e até fez pose para a manchete do dia seguinte? Enfim, né? Já deu para perceber que Elton estava vivendo uma vida de rei e aproveitando tudo o que podia. No entanto, a verdade é que ele não havia ganhado nenhum centavozinho. Isso nos leva a uma pergunta: como ele pagava suas despesas se não tinha recebido nenhum prêmio? Elton John era muito sem vergonha. Quem pagava suas despesas não era ele, e sim seus próprios funcionários ou seguranças. Acho que é por isso que ele amava tanto eles, né? E queria levar para todo canto mesmo, até para outra cidade que ele iria. Mas ele conseguia fazer isso porque ele dizia para os funcionários que iria pagar depois que o dinheiro dele rendesse. E como vocês podem ver, os seguranças acreditaram. Até porque, para os seguranças, ele era milionário, né? Bom, um sujeito que foi motorista do Elton John, enquanto o Elton John estava vivendo vida de milionário, pagou boa parte das despesas do Elton John e não achou graça nenhuma nas explicações. Gastei todo o meu dinheiro, todo o meu dinheiro. Por que eu falei isso? Eu não ia com úlcera nervosa, passei a noite no hospital. Eu estou disposto a te pagar tudo. Eu falei que por que eu estou voltando a pagar? Eu não dou entrevista nenhuma, não. E é aqui que a história começa a ficar séria, pois toda essa história chamou a atenção da polícia. E é nesse momento que a casa começou a cair. Lembra das promessas que ele fazia? Pois é, essas promessas nunca eram cumpridas. Até que chegou o momento em que a polícia decidiu dar uma atenção especial para Elton John. Ele foi chamado para prestar depoimento e esclarecer os detalhes dessa história de ter ganhado na Mega Sena. Quando Elton John chegou lá na delegacia para depor, ele contou que tinha comprado uma cartela da Mega Sena no dia 28 de novembro de 2010 e que o valor do prêmio era de 23 milhões de reais. Porém, as autoridades não acreditaram nessa história e resolveram dar uma investigada. E viram que, na verdade, na data que José tinha falado, não teve nenhum ganhador, e sim foi acumulado. Ele falou que ganhou no dia 28 de novembro, aí nós começamos a pesquisar no sistema, e descobrimos que nessa citada data, o prêmio da Mega Sena ele acumulou. A partir disso, fizeram a ligação dos pontos e descobriram que Elton John estava literalmente metendo louco. E depois que Elton John percebeu que a casa estava caindo, ele simplesmente deu um chá de sumiço. Bom, essa aqui é a casa do Elton John, suposto milionário. A gente vai tentar falar com ele. Elton! Porém, logo após esse chá de sumiço, não demorou muito até que a polícia encontrasse ele. Essa história toda não ficou boa. Por conta de toda essa história, ele ainda foi acusado de estelionato. Mas, por sorte, essa acusação não deu em nada, por falta de provas. Também, no final das contas, não teve nenhuma pessoa realmente prejudicada. Afinal, ele não chegou a ter realmente as coisas. Ele não chegou a ter a casa, a ter os carros, enfim. Ele não tinha nada, ele só tinha suas promessas e sua marra. Mas espera que essa história ainda não acabou. O real motivo dele fazer tudo isso e meter esse louco do nada teve uma coisinha por trás. Ele disse que foi enganado e que caiu em um golpe. Se liga só. Ter sido vítima de um golpe depois que recebeu pelo celular a seguinte mensagem: Parabéns, você foi contemplado com um prêmio de 23 milhões ocorrido pela Mega Sena. Aquela mensagem que ele recebeu, ele acabou acreditando, segundo Elton. Se isso é de fato verdade ou não, isso ainda não sabemos, né? Mas o que sabemos dele hoje é que Elton John se encontra agora na mesma cidade em que ele sempre morou, vivendo a vida que ele tinha antes de toda essa história. Ele recebeu também perdão de seus amigos. Eu sei que todos nós tomamos prejuízo mesmo, na verdade, mas não estou aqui dando essa entrevista a fim de que ele venha me pagar o prejuízo, não. Porque se ele tomou prejuízo mesmo, se ele não tem condições de pagar, eu quero que ele levante a cabeça também e vai trabalhar. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história? Acham que é verdade mesmo ou falsa? E eu, sinceramente, acho que é tudo mentira dele e que ele sabia que não tinha ganhado. Bom, deixe suas respostas nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever e dar like. Valeu, falou e tchau.